Que o Espírito Santo, neste momento, toque lábios, ouvidos, corações e mentes, para que possamos ter a fé fortalecida e o coração confortado e todos sermos motivados a servir a Deus. Amém. A congregação pode sentar-se. Eu falei no começo do culto que eu ia acabar falando menos do que eu planejei falar por causa da minha voz hoje. Aliás, alguns vão pensar, pastor, mantenha essa voz que é melhor, é mais grossa um pouco. Mas quando a gente fala em amor e amor de Deus, nós temos geralmente bastante coisa a falar, e que bom que é assim. Quando vocês pensam em amor ou ouvem a palavra amor, qual imagem que vem à mente de vocês? Ou melhor, deixa eu explicar um pouquinho melhor. Se alguém pedisse para vocês para imaginarem alguma coisa com respeito ao amor, o que vocês imaginariam? Pode ser uma lembrança. Cuidado dos pais. Mais alguma coisa? Esse é bem importante. Eu vou voltar a esse ponto depois no final. Durante a semana, enquanto eu me preparava para essa mensagem, eu estava tentando entender o que de forma geral as pessoas pensam sobre amor. E onde vocês acham que a gente encontra, assim, de maneira fácil, em casa mesmo, informações de quaisquer tipo? Na internet, né? Enfim, eu cliquei no Google, fui ali, digitei a palavra amor, coloquei em imagens. E aí apareceram várias imagens. A que mais apareceu? Alguém arrisca um palpite? Alguém está fazendo sinal de coração, realmente. Sabe aquele sinal que se faz com as mãos? É a que mais apareceu. E às vezes embaixo no cantinho dizia assim, hashtag muito amor. Outras imagens que apareceram, talvez a segunda na colocação, foram imagens que eram aqueles cenários perfeitos. Uma praia embaixo de uma sombra, um lençol e um casal ali sentado comendo uvas e assim por diante. Ou então à noite, com a lua cheia, eles estão aparentemente numa varanda de um restaurante fino e estão ali sorrindo, aquela imagem bonita. O que chamou a atenção, pelo menos para mim chama a atenção, é que não tinha nenhuma imagem relacionada a um momento não tão bonito. Nenhuma imagem sobre um momento de tristeza, eu diria. Momento de choro. Ainda assim um momento de presença de pessoas que amam umas às outras. Mas não tinha. Parecia que tudo era esse cenário perfeito. Esses dias conversando com um colega pastor que trabalha com casais, ele faz casamentos e ele me disse o seguinte: você não sabe como é difícil conversar sobre coisas sérias da vida do casal que eles vão enfrentar no futuro, porque eles só estão pensando naquele grande dia de luzes, de flashes e tudo mais. E aí, se eu vou falar no que é amor, muitas vezes eles acabam, não, mas está tranquilo, pastor, a gente se ama. E eu fico pensando, e a partir dessa conversa eu fiquei refletindo um pouquinho sobre isso. Às vezes, hoje em dia, a gente tende a pensar que amor é apenas um sentimento, sentir-se bem o tempo todo. E talvez não tenha espaço para essa imagem de um momento difícil na vida da gente. E aí, consequentemente, se a gente tem essas visões de amor apenas, talvez a gente possa não entender o texto bíblico. Eu desconfio que às vezes a gente possa não entender. A gente vai pensar também no campo religioso, acho que o mesmo acontece. Muitas religiões falam em amor. E a gente talvez tenha que se perguntar que conceito de amor é esse. Eu uma vez conversava com um amigo que é de outra religião. Ele disse assim, olha Samuel, eu acho que nós temos mais ou menos a mesma religião.
porque nós também falamos em amor ao próximo, assim como vocês enfatizam, assim como Jesus enfatizou, amor ao próximo. Oh, que legal, vamos continuar a conversa então. É sempre importante a gente criar pontos de contato. Isso é importante de fato para ter um diálogo, para poder compartilhar aquilo que a gente crê. Mas conforme esse amigo ia falando, de repente ele diz assim, olha, o amor vai se manifestar de maneira concreta na caridade. E a caridade vai me trazer uma evolução espiritual. Porque o meu propósito último é progredir, progredir e progredir espiritualmente. Aí eu disse assim, tá, mas só um pouquinho então, vamos parar por aqui, vamos entender esse entendimento de amor. É diferente do conceito bíblico. Por quê? Ora, porque pelo que ele estava me descrevendo, ele estava falando que o fim último daquela atitude de amor era ele mesmo. Porque quem iria evoluir espiritualmente? Ele mesmo. E aí eu mencionei para ele brevemente assim que o conceito bíblico de amor é o contrário. Porque eu já tenho tudo, eu agora faço tão somente para o bem daquele que é o objeto do meu amor. E ele ficou pensativo apenas. E aí, enfim, mudamos de assunto depois. Mas o texto bíblico de hoje, os textos falam de amor. E a gente olhando para os textos, com as lentes que o próprio texto nos dá, nos ajuda bastante. O que é amor? Qual é o conceito bíblico de amor? É apenas aquele cenário bonito dos pastos verdes e águas tranquilas do Salmo? Ou tem outras coisas também que envolvem a presença de alguém que ama? Texto do Salmo de hoje diz assim: demos graças a Deus o Senhor porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. E aí a continuidade vai nos ajudar a entender esse amor. Que aqueles que Ele libertou, repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Vejam bem, é dito que a bondade de Deus, o amor dele, duram para sempre, por isso nós damos glória a Ele. E aí, o que está conectado a essa bondade e esse amor? As ações de Deus pelas pessoas, não num cenário paradisíaco. Alguns estavam perdidos no deserto, que simbolizava, muitas vezes até, aquele total abandono de tudo e de todos. E Deus age em favor do povo. Aí alguém pode pensar, opa, quer dizer que amor não é só um sentimento, tem a ver com ação, talvez até com uma decisão firmada e combinada, que mesmo quando o sentimento nos conduz para o lado oposto do objeto do nosso amor. Aliás, não vamos falar de objeto, vamos falar de pessoa a quem amamos. Ainda assim, amor envolve ação. Talvez isso vai totalmente contra conceitos que se tem hoje, quando se fala em amor dentro do casamento. É claro que a gente pode fazer uma distinção entre diferentes tipos de amor. Na língua grega, por exemplo, tem pelo menos 3 ou 4 termos que se referem a amor, mas isso é muito mais uma preocupação filosófica do que bíblica. Na Bíblia, o termo amor, muitas vezes ele é usado, os termos que aparecem para a palavra amor são usados intercaladamente, de modo a afirmar alguns aspectos fundamentais do conceito bíblico de amor. E parte desse conceito é o que eu falei agora há pouco. Mas vamos continuar então. Próximo texto, o texto de João. Aliás, esse é um texto que a gente poderia só fazer uma série de mensagens sobre esse texto. Ainda ontem eu visitei alguém no hospital e eu queria dizer para essa pessoa assim, amanhã na igreja nós vamos ler e ouvir uma mensagem sobre esse texto. E por isso que eu estou aqui hoje, para que você receba a mesma mensagem. E conforme eu ia lendo, essa pessoa já recitou de cor o texto de João 3,16. Como é que diz esse texto mesmo?
Pastor, de novo com esses testes aí, pastor. Para com isso, pastor. Mas vamos lá. Porque Deus amou o mundo de uma maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse texto tão simples, bastante memorizado e por vezes esquecido, precisa de atenção, principalmente hoje quando a gente está falando de amor. Falei antes que amor envolve uma ação de Deus. Como é que é nesse texto? É diferente? Não. Deus nos ama. E aqui novamente eu vou ter que recorrer a uma pequena explicação que envolve a língua original na qual o texto foi escrito. Nessa versão mais nova que a gente tem, simplifica bastante para nós e diz assim: Deus nos amou tanto que deu o seu único filho para nos salvar. E aí, aqueles que... Eu sei que alguns falam alemão aqui entre nós, outros falam inglês. Às vezes, traduzir de uma língua para outra, nem sempre a gente consegue repetir de maneira perfeita o verdadeiro sentido. Não quer dizer que as versões bíblicas estão erradas. Não, não é isso. Mas o ponto é que uma ênfase que o texto original ele dá nesse texto é o seguinte: é como se fosse assim: Deus amou o mundo assim, desse jeito, desse modo, 2 pontos. Ele envia o Filho para nos salvar. Esse é o amor de Deus. E se a gente olha para aquilo que é o que o Filho dele faz, qual que é a missão dele, a gente de novo não vê apenas um cenário bonito, em que as coisas todas se resolvem para tudo e para todos. Jesus morre na cruz, dá vida pelo ser humano. E a gente sabe que as palavras de Jesus em direção aos discípulos dele eram palavras não do tipo assim: fiquem tranquilos agora, porque eu vou morrer e eu vou vencer a morte e aí tá tudo acabado, todos os sofrimentos e dificuldades passaram. Não. As palavras dele são: dificuldades vão vir. Fiquem firmes. Se nós continuamos a leitura, isso vai entrar semana que vem. Por isso eu não quero soltar um spoiler aqui, mas na semana que vem nós vamos ler mais um texto em que parece aquela situação em que os discípulos vão para um lado assim e ficam cochichando assim. Ninguém sabe exatamente o que exatamente eles estão falando, mas de repente o evangelista observa que eles estavam querendo saber quem seria o mais importante, quem teria um lugar de honra e coisas do tipo. E aí na semana que vem a gente vai ouvir o texto dizendo que eles tinham mudado um pouquinho assim a ênfase da preocupação deles, mas agora a ênfase era o seguinte, nesse texto que a gente vai ler: Jesus, quando tu vieres em glória, quem é que vai sentar do teu lado? Permita que a gente senta do teu lado nesse reino. De novo, o amor de Deus não está presente só onde há aquele cenário lindo, perfeito. Onde a gente poderia tirar uma foto e dizer: hashtag é muito amor. Deus se faz presente em meio ao sofrimento. E o amor dele se revela assim, decidiu revelar o amor em meio ao sofrimento. Isso é no mínimo, gente, importante, que o amor de Deus se revela no sofrimento. Vou tomar um pouquinho d'água aqui. Eu vou botar a culpa no microfone daqui a pouco. E uma das coisas que a gente poderia dizer assim, se a gente quiser resumir o que foi dito até aqui, a gente falou assim que o amor de Deus, ele é algo concreto, ele envolve uma ação. Agora, nesse outro texto, a gente repete isso que já foi dito com respeito ao Salmo e pode ainda dar um passo adiante e dizer que esse é um amor imerecido. Imerecido. Por quê? Porque se a gente continua lendo, é dito assim, que o ser humano por si só, ele estaria julgado, condenado. Aqui é um texto que talvez, se nós estudássemos, como eu disse, só ele por vários domingos, ia chegar no final talvez do 5º ou 6º domingo, e alguém ia chegar na porta da igreja e dizer: pastor, eu ainda não entendi um aspecto, porque ele é muito rico. E um aspecto que mostra esse caráter imerecido desse amor é o fato de que o ser humano por si só, ele já está julgado, como diz o texto. E quem crê em Cristo já tem a vida.
já está salvo. Por que isso é importante? Porque se nós olhamos para o amor de Deus com essas lentes do dia de hoje, que se preocupa em ser amado em primeiro lugar e não de transmitir amor, talvez a gente vai olhar para a nossa relação com Deus e pensar que Ele só vai nos amar se a gente retribuir esse amor. Porque Deus, nessa visão, seria como um ser humano. E aí a gente viveria assim. A gente teria o dia de trabalho, chegaria em casa, deitaria a cabeça no travesseiro e pensaria: eu não estou me sentindo tão bem, o dia foi estressante. Eu quase que consigo ouvir o batimento cardíaco no ouvido do lado que eu deito a cabeça no travesseiro. Tem alguma coisa alterada no meu organismo, eu não estou legal hoje. E se Deus me chamasse hoje, como é que ficaria? Para onde eu iria? Eu estaria diante de Deus, de um juiz que listaria os meus pecados. Mas vejam, gente, o que esse texto está dizendo: que quem crê não é julgado, já tem a vida eterna. Esses dias eu expliquei para alguns isso dessa maneira. No português, a gente, quando quer falar do passado, a gente simplesmente diz, né, Deus amou, Deus fez, eu fui e eu fiz, ou coisas do tipo assim. A língua original, ela fala de um jeito como se muitas vezes algo que aconteceu lá no passado tem um impacto hoje, que continua tendo valor sempre. Enquanto que se eu digo assim, eu criei, parece que é algo do passado e ficou lá. E às vezes a Bíblia fala de um jeito que afirma isso, que algo que aconteceu lá tem um impacto na minha vida hoje e isso continua valendo. Isso vai aparecer em diferentes textos. E aqui, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte: que o fato que o Espírito Santo já nos chamou pelo Evangelho, nós já temos a vida. E como é dito depois no texto aqui também, é claro, alguns talvez vão rejeitar isso. E esses estão fazendo o seguinte: eu não quero isso para mim. Mas em Cristo, o que Cristo fez é para todo ser humano. Não só para quem vai na igreja. Não só para quem reconhece os seus erros. É para todos. E ainda assim, como diz o texto, alguns preferem andar na escuridão. Sérgio leu isso, agora há pouco. Jesus traz a luz para o mundo, mas alguns preferem a escuridão. Deus nos encontra assim, no escuro. Alguém já andou totalmente no escuro, completamente no escuro? No quartel, eu lembro que tinha uma pista de treinamento chamada Pista Fio. Alguém aqui serviu o quartel? Ninguém? Eu posso contar várias histórias, ninguém vai saber, gente, se é assim mesmo tão difícil o quartel ou não. Eu estou brincando. Mas o fato é que tinha uma pista extremamente escura e a gente recebia uma mensagem. E a gente tinha que entregar essa mensagem lá no final da pista. Para conseguir chegar no local final, que não era fácil, a gente tinha que se segurar num fio que era a 1 palmo do chão. Porque se a gente soltasse o fio no escuro, logo em seguida não achava mais e nem achava o rumo. Era terrível. O ser humano por si só é como se estivesse nessa mata escura e tivesse perdido esse fio. Ele não sabe onde ele quer chegar. Segurar o fio nesse trajeto não era fácil também, porque no meio do caminho alguém ia aparecer para testar se o soldado sabia guardar a mensagem e ele dizia: solta esse fio e vem comigo. E o soldado tinha que fazer isso. E lá, nesse local onde levavam os soldados, eles iam fazer de tudo para que o soldado esquecesse a mensagem e não achasse mais o rumo do fio. E o desafio era voltar, segurar no fio e entregar a mensagem. Não é que é fácil andar com Cristo, saber a mensagem. Mas o ponto é que o ser humano por si só, ele não tem nada, não tem fio, não tem mensagem, ele só tem o escuro diante dele e não sabe para onde ir. E Cristo vem com a luz. E o texto está dizendo que alguns preferiram deixar de lado essa luz. Para entender isso que esse texto enfatiza, uma coisa importante é a gente ler. Eu sempre faço esse exercício com vocês. A gente lê um texto à luz do outro e de repente volta para um, vai para outro, para que não seja simplesmente uma interpretação que a gente prefere. O texto de Efésios que a gente leu hoje enfatiza esse caráter imerecido do amor de Deus. Só uma coisa ainda antes de ler Efésios.
Esse amor de Deus, ele é também sacrificial. Isso tem a ver com o quê? Com aquilo que eu disse. O amor de Deus envolve uma ação. Uma ação que não espera algo em troca, mas que se coloca no lugar daquele que precisa de algo. É isso que Cristo fez. É isso que o texto de João fala para nós quando diz que Cristo deu a vida pelo ser humano. E agora então, lendo Efésios, capítulo 2, versículos 3 e 4, nesse texto é dito o seguinte: de fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Quer dizer, o ser humano, a situação dele é essa, distante de Deus, por ele mesmo. E aí depois vem o seguinte, e isso é bem importante, gente. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Semana passada nós dissemos, aliás, há 2 semanas atrás, que o ser humano, ele é como aquele ser doente porque tem uma doença grave. Ele é fraco porque ele tem uma doença grave. E ele sozinho não consegue caminhar na contramão. Eu usei aquela imagem de andar na contramão, no contrafluxo do trem, no horário de pico. Hoje aqui o texto é mais enfático ao dizer que nós, por nós mesmos, estamos mortos nos nossos pecados. Alguém uma vez contou uma historinha assim, que uma pessoa era um excelente vendedor de televisões. Vamos imaginar uma época em que as pessoas iam de casa em casa vender os produtos que tinham. E ele ia num lugar que ele tentava vender, ele dava um discurso excelente, ele tentava explicar as vantagens de ter uma televisão em casa. Talvez hoje o pessoal já olha de maneira mais crítica quanto a isso, mas enfim. E ele não vendia uma única televisão. Ninguém entendia por quê ele não conseguia vender. E aí foram ver onde é que ele estava vendendo televisões. O dono da empresa que enviava o seu vendedor para vender, ele estava num cemitério tentando vender televisões. Isso parece um pouco bobo, mas alguém iria comprar a televisão ali? São mortos? Ora, se a Bíblia fala que por nós mesmos nós somos mortos dos nossos pecados, quer dizer que nós não temos essa capacidade em nós de repente, do nada, crer naquilo que Deus fala. E é por isso que essa mensagem, esse amor, ele é imerecido, ele é sacrificial, porque Deus faz algo pelo ser humano, e ao mesmo tempo, ele é ilimitado, porque ele vai rompendo barreiras, os limites humanos, para buscar o ser humano para si. Esse é o amor de Deus. Antes alguém falou que a gente sempre lembra do amor dos pais quando pensa no amor de Deus. E é verdade. Logo no começo, quando eu recém tinha chego aqui, nós lemos um texto que falava que o ser humano precisa ser como uma criança para entrar no reino de Deus. Alguém lembra desse texto? Lembra? Então, naquele dia, nós falamos o seguinte, que ser como uma criança é como olhar para cima, indefeso, dependente, e pedir e se apegar àquilo que os pais dão. A criança só chora e lá estão os pais para ajudar. Falar do amor de Deus, usando essa lente da experiência de ser pai e mãe, é do outro lado. É como olhar para baixo e ver um ser totalmente dependente. Não quer dizer que a gente está se igualando a Deus aqui, gente. Mas o fato é que, como é que é quando nasce uma criança? O pai fica parado e olhando e pensa assim, nasceu, mas já chorou demais, não gostei. Vai me tirar o sono? Não. Primeira noite, a mãe está exausta porque passou por um parto. O pai vai ter que ir lá e resolver a situação das fraldas. Ele vai levantar uma vez, ele vai levantar outra, e de repente, não deu certo, não gostei. Não fez nada para merecer o meu amor. É assim? Será que é assim? Não é, gente. Todos nós sabemos, independente se nós somos pais ou não, que o amor ele acontece assim
de uma maneira que a gente não explica, e aquele ser parece que quanto mais dependente de nós, é aí que a gente percebe que mais precisa estar na presença desse ser que depende da gente. Eu falei aquele dia, não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei que eu lembrava a maneira que a Lívia, minha filha, me olhava naquele primeiro momento em que eu peguei ela no colo. Olhava ao redor, para um lado, para o outro. Até que eu cantei uma musiquinha para ela que eu sempre cantava à noite. E ela se voltou para mim. Talvez não me enxergasse bem ainda naquele momento. E a gente sabe que bebês naquela idade não conseguem enxergar nitidamente. Mas ela sabia de onde vinha aquela voz. Ela conhecia. Permitam agora fazer o oposto. A minha posição como pai. Eu estava nervoso, vocês não imaginam, gente. A enfermeira me perguntou várias vezes, eu acompanhei o parto. Ela me perguntou várias vezes se eu precisava de algo. Se eu queria sentar, se eu queria água e assim por diante. De repente nasce a Lívia, eu pego ela e só se confirma o que eu já sentia. Amor. Ela não precisou fazer nada. É um amor imerecido. É um amor sem limites. E é um amor sacrificial, num certo sentido. Porque como eu disse antes, embora há aquele diálogo às vezes entre o pai e mãe, né? É a tua vez, não, é a tua vez de levantar e trocar a fralda. Ainda assim, o pai não vai pensar, não, mas chorou demais hoje, não se alimentou bem, não se comportou, não vou trocar a fralda. Não, vai lá e vai sacrificar o seu sono. Se precisar, vai sacrificar o trabalho. E assim por diante. E eu posso dizer para vocês, eu visitei pessoas recentemente que têm filhos no hospital. E sem dúvida, elas estariam dispostas a trocar de lugar. A dar o seu lugar para os filhos, para que os filhos saíssem dali com saúde e deitar no leito do hospital e ficar ali doente. E é isso que Deus faz. Quando olha para o ser humano com esse amor imerecido, esse amor que não tem limites e sacrificial, a ponto de se entregar para o ser humano no lugar que era do ser humano, que era a cruz, lugar de sofrimento. Essa ilustração, gente, ela é limitada, sim. Por quê? Porque nós falhamos como os pais. Pais falham. Sabe que às vezes, nem sempre, o pai sente esse amor até mesmo pelos filhos. Isso não faz desse pai um amor, um pai pior. Às vezes o pai cria isso na cabeça. Parece que esse filho é mais próximo de mim. Não é esse o ponto. O ponto é que nós todos como pais falhamos. Isso não vai fazer de um pai alguém menos pai ou mãe e nem uma pessoa pior do que as outras. O fato é que mesmo quando não se sentem bem, assim como é difícil acordar na madrugada e se sentir motivado para trocar uma fralda, às vezes os pais também se sentem assim e ainda assim vão agir pelos filhos. Não vão deixar de dar comida, não vão deixar de trocar a fralda. Porque é um amor sacrificial. E agora, gente, com essas lentes, quando a gente fala em amor, quando a gente pensa e quer viver amor no dia a dia, a gente deixa de lado essa visão de que esse amor é só um sentimento agradável, que vai fazer eu me dispor a criar um cenário perfeito ao meu redor. O hashtag tudo amor, é tudo amor. O amor muitas vezes vai ser esse sacrifício diante da dificuldade, do cenário difícil, do cenário duro de encarar todo dia, do cenário onde há tristeza e choro. Ainda assim, esse amor sacrificial, ele nos faz olhar para o outro, a necessidade do outro, ajudar quando esse está em necessidade. Lutar contra si mesmo, porque o egoísmo quer fazer a gente dar as costas nessa hora. E é assim, gente, que a gente entende também o amor de Deus na nossa vida. Fazendo esse amor ser refletido no nosso dia a dia. Semana passada a gente falou sobre os mandamentos. Quem é que estava aqui, por favor, levante a mão. Nós falamos sobre os mandamentos e a ênfase foi: os mandamentos às vezes servem como um espelho em que eu olho e penso, ali tem um pecador. Alguém que falha. Com as lentes do amor de Deus, a gente olha para os mandamentos e reconhece sim que ali tem um pecador, mas que sabe que pode confiar no perdão.
E uma vez perdoado, pode também olhar para os mandamentos de Deus e pensar, puxa, parece que Deus está fazendo assim comigo. Em primeiro lugar, os 3 primeiros mandamentos. Ele está me chamando para uma relação com Ele, porque fala da nossa relação com Ele. Mas depois Ele está fazendo assim, ó. Vai e serve o teu próximo. Cuida das pessoas ao teu redor. Isso eu já expliquei e enfatizei para algumas pessoas. Alguém explicou isso mais ou menos assim uma vez. O ser humano está no chão, é como morto, na sua relação com Deus. Cristo vem em amor, um amor sacrificial, um amor sem limites, e Ele nos pega pela mão e nos põe de pé. E aí agora, com a outra mão, às vezes Ele faz o seguinte. Ele nos empurra em direção ao outro. Ele não solta a nossa mão. A força, o poder e a motivação vem dele. Mas Ele vai nos usar como um instrumento que vai colocar o outro de pé, talvez. Porque a gente vai ser um instrumento para falar dessa mensagem de amor que se revela no meio do sofrimento. Uma mensagem de perdão e de uma vida verdadeira que dura para sempre. E eu vou dizer, gente, já começou. No batismo, no ouvir da palavra e no crer dessa mensagem. A vida eterna já começou. Amém.